Vamos direto ao ponto. Hoje a nossa análise mergulha nos bastidores de um material fantástico, tirado diretamente de uma formação educacional bem profunda. A gente vai investigar aquela intersecção crítica entre duas forças que muitas vezes parecem ir para lados opostos, mas que na verdade precisam andar de mãos dadas. Estou falando do ensino humano, cheio de compaixão e empatia, e das avaliações rigorosas totalmente movidas a dados. E para entender exatamente como essa cabeça analítica e esse coração acolhedor se encontram, o nosso percurso vai passar rapidinho por 6 estágios. 1. A corrente do bem. 2. Da emoção aos indicadores. 3. O verdadeiro papel da avaliação. 4. Inteligência artificial na educação. 5. O olhar afiado do professor. E, por fim, 6. Planos de ação e intervenção. Então, começando pelo ponto 1, a corrente do bem e o impacto humano. Sabe, antes da gente olhar para qualquer número ou gráfico frio, é crucial reconhecer o lado inquantificável da educação. O texto base resgata uma história super tocante da Josilene. Ela nasceu bem longe dos grandes centros, e as médias dela passavam longe de ser as melhores da turma. Mas, mesmo assim, ela alcançou sucesso. E qual foi o grande motivo? Alguém acreditou nela. Simples assim. Um único olhar de incentivo mudou toda a trajetória de uma vida. E o que compõe na prática essa tal de corrente do bem? Uma das histórias mencionadas nos registros ilustra isso perfeitamente. Uma educadora conta que estava na fila para pagar uma pizza e na hora faltaram R$ 2 para completar o valor. De repente, a mão de um completo desconhecido apareceu e pagou a diferença, de beaça, sem pedir absolutamente nada em troca. E são justamente essas pequenas gentilezas não solicitadas que geram um senso profundo de pertencimento. O aprendizado floresce exatamente nesse terreno de empatia, né? Passando agora para a seção 2, da emoção aos indicadores, e essa mudança de foco. É claro que a educação de excelência não sobrevive só de boas intenções. Existe uma dualidade real no ambiente escolar hoje em dia. Pensa numa balança. De um lado, a gente tem o calor da conexão humana, onde vive a empatia e aquele incentivo diário. Do outro lado, o rigor das métricas educacionais, índices de desempenho, dados diagnósticos, avaliações externas. O educador de sucesso é aquele que consegue transitar perfeitamente entre essas duas coisas, não deixando a estrutura rígida apagar o lado humano e nem deixando a emoção cegar a necessidade de ter resultados reais. Isso nos leva à seção 3, o verdadeiro papel da avaliação: avaliar para agir. A partir dos relatos do professor Alexandre que estão no documento, a gente chega numa provocação central muito interessante. Qual é o propósito da gente avaliar se não for para agir? Historicamente, o sistema educacional carrega uma mentalidade muito punitiva, meramente classificatória. Sabe, testar só para dar uma nota, dividir a turma entre quem aprendeu e quem não aprendeu e bola para frente. Mas, segundo as fontes que estamos analisando, esse modelo está com os dias contadíssimos. A lógica aqui é muito clara. Pensa comigo. Se uma escola aplica uma prova diagnóstica em fevereiro, descobre todas as deficiências da turma, mas não revisa esses dados para consertar o problema logo em março, então, todo o processo perdeu o sentido, não tem motivo nenhum para avaliar. A avaliação não pode ser um veredito final, ela é um ponto de partida. Tem que ser a faísca para acender um plano de intervenção. O que nos traz à seção 4, a inteligência artificial na educação e a velocidade absurda dos dados. No passado, a desculpa clássica para o atraso nas intervenções era a demora para tabular montanhas e montanhas de provas, certo? Hoje, esse paradigma quebrou. 24 horas. Esse é o tempo que os sistemas educacionais modernos levam hoje para computar, processar e catalogar todos os dados de uma avaliação externa em larga escala. Em só um dia, a escola tem na mão um mapa detalhado das deficiências de aprendizagem, sem margem para erro humano. Mas olha, se um dia inteiro já parece rápido, o material traz um número que desafia a nossa compreensão: 2 segundos. Tem uma anedota real, surpreendente nos documentos, onde um educador alimentou uma versão treinada do ChatGPT com um arquivo de 50 páginas, cheio de gráficos e mais de 15 mil caracteres. A ferramenta cruzou todas as informações e entregou as comparações em menos de 2 segundos. É surreal. Fica super evidente como a inteligência artificial hoje é a fundação perfeita para um diagnóstico na hora. Ao cruzar esses volumes gigantescos de informação e eliminar as incontáveis horas de catalogação manual, a tecnologia não está de forma alguma substituindo o professor. Muito pelo contrário, ela está finalmente liberando o tempo do educador para focar exclusivamente no que realmente importa, intervir rápido com aquele aluno que mais precisa de ajuda. E é por isso que a seção 5 é tão vital. O olhar afiado do professor. O nosso filtro humano. Porque a tecnologia pura, sozinha, é muito perigosa.
A gente precisa fazer a pergunta difícil. O que acontece quando uma métrica perfeitamente calculada pela inteligência artificial simplesmente não reflete a habilidade tangível daquele estudante na vida real? A máquina dá um veredito frio, mas ela não consegue ler o contexto humano. A resposta está encapsulada nessa história incrível. A avaliação externa cravou um resultado alarmante, dizendo que a aluna não era alfabetizada. Só que a professora da turma, com aquele olhar afiado, bateu o olho e contestou o sistema na hora. A Maria sabe ler. Ela só não estava bem naquele dia. É exatamente isso. O dado cru é fundamental, mas ele é praticamente cego sem a presença viva, atenta e empática do educador, que sabe muito bem quando o nervosismo mascarou a capacidade real de quem estava segurando o lápis. Indo para a nossa última etapa, seção 6, Planos de Ação e Intervenção. O famoso método de 3 dias. O material mostra uma aplicação metodológica prática e muito eficaz, liderada pela equipe da professora Rosiane. Ela mostra como esse processo ganha vida no mundo real, através de um ciclo curtíssimo e bem intenso. O dinamismo impressiona muito. Dia 1, a rede recebe os resultados gerais das avaliações. Dia 2, a equipe técnica central entra em imersão total para destrinchar esses dados com a gestão e a mágica de verdade acontece no dia 3. As equipes gestoras das escolas já retornam com planos de intervenção cirúrgicos, nomeando precisamente as crianças que estão abaixo do nível básico e sabendo exatamente o que precisa ser alterado na rotina da quinzena. Nada de tempo perdido. Então, o núcleo de todo esse material se baseia na ação unificada. O impacto educacional autêntico só acontece quando a gente une o pacote completo. Primeiro, diagnosticar em velocidade recorde usando a tecnologia. Segundo, calibrar esses dados através da lente de um educador que conhece o aluno pelo nome. E terceiro, ação enérgica imediata, antes que a dificuldade do aluno vire algo crônico. A razão e a emoção não competem, percebem? Elas se completam perfeitamente. Para fechar o raciocínio dessa nossa análise de hoje, a grande reflexão que fica pairando no ar é a seguinte: com as ferramentas abolindo o trabalho braçal e entregando dados na velocidade da luz, e com a sensibilidade fantástica dos educadores para compreender as nuances humanas, o que mais impede de agir e intervir dentro da sala de aula a partir de hoje? Fica o convite para a gente repensar essas práticas através dessa ótica tão inspiradora. Agradeço demais a companhia nessa análise. Até a próxima exploração.